Abaixe, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Olha, antes, qualquer coisa, pedir assim para que Deus venha falar conosco, que Deus venha simplificar. Hoje é quase uma aula, então é muito importante que você esteja atento. Amém? Vamos lá, então. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre nós nessa hora. Que o Senhor possa nos trazer, ó Deus, entendimento da palavra do Senhor, da vontade do Senhor. Que o Senhor possa falar, ó Deus, com cada um de nós. Que possamos, ó Deus, nesses dias, sermos completamente edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu não vou ler agora, não. Pode sentar. Vou ler depois. Irmãos, como os irmãos estão cientes, até porque eu estou falando isso aqui frequentemente, nós, esse ano, adotamos o sistema de palavras ou de pregação em série. Sim ou não? Está entendendo? O que significa série? Significa que não é uma pregação isolada, mas que nós normalmente fazemos 3 ou 4 pregações sobre um determinado tema. Também isso é uma série, tá? Hoje nós vamos começar uma nova série. Então, nós já encerramos a série passada, né? E vamos começar hoje uma nova série. Amém? Essa nova série tem um nome. Não sou eu que coloco o nome, não, tá? Tem um nome. Dream Church. Dream Church. Vamos falar, todo mundo diga assim, Dream Church. Tranquilo? Tranquilo ou difícil? Difícil? Então você pode falar do outro jeito. Você pode falar diferente. Você pode falar assim, ó. Igreja dos Sonhos. É mais fácil? É muito mais fácil. Então, de agora em diante, pelo menos eu vou falar Igreja dos Sonhos. Amém? Igreja dos Sonhos. Irmãos, é lógico que essa série é voltada para que façamos uma reflexão de como seria a Igreja dos Sonhos. Você tem sonho para a sua igreja? Você sonha com a sua igreja? Você imagina a sua igreja? Você tem expectativa para a sua igreja em relação ao futuro? É isso que significa uma igreja dos sonhos. Como seria a igreja, a sua igreja dos sonhos? Você já pensou nisso? É óbvio, irmãos, que a igreja dos sonhos não é a minha igreja dos meus sonhos. Não é a igreja dos seus sonhos, mas é a igreja dos sonhos de Deus. Amém? Já pensou se cada um de nós aqui tivéssemos um padrão, um modelo, uma imagem de igreja? Com certeza não seria igual para todo mundo. É, mãe? Mas nós estamos falando de uma igreja que atenderia à expectativa de Deus de maneira perfeita. Então, nós vamos tratar, durante esses dias, deste assunto. A primeira palavra de uma série, ela é muito importante, porque ela lança as bases para as palavras seguintes. Você entende que uma série é uma palavra que não termina no domingo, mas que ela vai continuar. Ela, domingo que vem tem continuação. No outro domingo tem continuação. Antigamente, a gente assistia novelas. Hoje, nenhum crente assiste novela. Acho que hoje ninguém assiste novela. Né? Eu acho que não. Algumas pessoas assistem ainda, né? Mas antigamente, por exemplo, onde eu morava, só pegava um canal na televisão.
Naquele tempo, irmãos, a internet era ruim, vocês lembram? 1970. E ele nem tinha noção do que era isso, né? Eu não tinha, ninguém não tinha. Mas pegava muito canal, né, na região, muito canal. E uma das atividades, né? Todo mundo só fazia duas coisas depois do jantar. A gente jantava, geralmente, todo mundo jantava às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, estava todo mundo liberado das atividades. Ele só tinha duas coisas para fazer. Ou você ia para a casa do vizinho, reunir um monte de gente para conversar, teatro, né? Isso era bom. Ou ia assistir televisão. Obviamente que a maioria das pessoas não tinha televisão. Então a gente ia para a casa do vizinho, né? Só que depois foi popularizando. E aí todo mundo foi comprando televisão. À medida que a gente ia comprando televisão, a gente parou de ir na casa do vizinho, porque ele ficava em casa assistindo televisão. Mas, depois do jornal, tinha novela, né? E quando alguém comprava uma televisão e instalava essa televisão, não coincidia com o início da novela. Sim ou não? Pegava no meio da novela, no meio da história. E aí a pessoa ficava assistindo e não entendia nada, né? Até que alguns outros vizinhos chegavam para explicar, falar dos personagens e tal. Então, começar do início é muito importante. Então, eu quero te aconselhar a prestar o máximo de atenção hoje e também nas próximas palavras. Amém? Mas sabendo que as coisas que nós vamos tratar hoje vai ser fundamental para que você entenda as próximas palavras. Por exemplo, quem perdeu a palavra hoje e vir no próximo domingo, já vai ter um entendimento comprometido, porque não entendeu o início. Ok? Então, essa é uma característica de séries. Então, você precisa ficar atento. O primeiro episódio dessa série, a primeira palavra, é a Igreja dos Sonhos é uma igreja que adora. Diga assim, igreja que adora. Se fosse para você dar uma nota para nós, como igreja adoradora, digamos que seja uma nota de 1 a 10. Qual seria a nota? Qual seria? Seria nota 10? 7? Será que a gente está nessa altura? Nesse nível? Um 6? 4? 3? É importante que nos avaliemos. Porque quando nós falamos uma igreja que adora, nós temos a tendência de pensar em uma coisa exterior, a igreja. Mas a igreja somos nós. Então, quando eu falo do nível de adoração da igreja, eu tenho que pensar no meu nível. No meu nível. Porque se eu tiver um irmão que, digamos que a nota seja uma média, se eu tiver um irmão que tenha nota 10, mas se a minha nota for nota 3, o que vai acontecer? Não é? Vai ser a média. Então, 3 com 9 é quanto? Que é bom, então, a nota vai ser? 6. Percebe? Não, a nota não vai ter gente falou, não, então a nota vai ser 12. Não, é a média. Vai ser 6. Tá? Vai ser a metade. É óbvio que Deus não tem uma calculadora, nem fica analisando desse jeito. Só para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você tenha senso de responsabilidade. Flora, depende de mim. Nós falamos e temos insistentemente repetido. Esse ano é o ano do crescimento. A igreja cresce se todo mundo crescer. É, mãe? Se cada pessoa crescer.
Então, nós precisamos ter essa noção de que depende de cada um de nós. Amém? Depende de você. Mas vamos lá. Para a gente entender realmente a respeito da adoração, agora nós vamos ler alguns textos. Essa é a hora que vocês ficam de pé. Hoje, por algum problema técnico, não será projetado, né, os textos, nem as imagens, mas eu também não vou falar referência, não. Não, sabe por quê? Eu vou falar no final. No final da leitura eu falo. Sabe por quê? Porque quando eu falo a referência, e aí eu já estou lendo, tem gente que ainda está procurando. É ou não é? Ali não encontra todo mundo ao mesmo tempo e a gente não tem tempo para esperar que todos encontrem. Aí muita gente acaba se perdendo ali, no final nem sabe o que se leu. Então, nós vamos fazer diferente. Eu vou ler e você vai escutar com muita atenção. Porque no final eu vou fazer algumas perguntas. E quem não souber, não vai passar de ano. Então, vamos lá. Presta atenção. À medida que eu for lendo, você já pode imaginar que texto que é, que livro que está. É ou não é? Sim. Quando se lê qualquer texto da Bíblia, você já sabe assim qual livro? Sim. Eu tinha um cunhado que costumava dizer o seguinte: podem vedar os meus olhos e me levar para qualquer lugar de Brasília. Na hora que eu tirar a venda, eu sei que lugar que é aquilo. Se vedar seus olhos e te levar para Águas Lindas, para qualquer lugar de Águas Lindas, quando tirar os seus olhos, você sabe pelo menos o bairro que você está? Para tirar a venda. Os olhos. Isso aqui é o Jardim Brasília. Isso aqui é o Mansões Frankfurt. Ó, sabe, né? Aí, Mansões Samurai. Sabe? Isso aqui é o Águas Belas. Isso aqui é o Jardim da Barragem 4. Esse eu sei. É mais fácil, né? Quando a gente lê qualquer texto da Bíblia, você já sabe pelo menos o livro. Então, você já vai medindo aí o seu livro também, né? De conhecimento da Bíblia, aproveitando esse exercício. Vamos lá. Eu vou ler uma frase, vou dar a oportunidade de vocês falar qual que é o livro. Preparados? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Tudo bem. Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, sim, aqui estou. Então Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha, diga assim, cortar lenha. É importante, tá? É importante. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Gênesis 22, de 1 a 6. Amém? Pode sentar, irmãos. Todo mundo que conhece a história de Abraão sabe que Abraão, aos 100 anos de idade, não tinha filhos. Certo, errado? E Deus prometeu para ele um filho. E a esposa dele engravidou, a despeito dos 90 anos de idade dela, e do fato de ser estéril. E nasceu Isaac. Cadê o Isaac? Tá lá, né? E nasceu Isaac. Imagina a alegria, a satisfação
e o cuidado que os pais tinham com essa criança. Porque até então, o Abraão ia morrer, o seu nome estaria perdido para sempre, porque ele não tinha filhos. Não tinha filhos. Mas agora ele tinha. Isso era o que de mais precioso. Ele era um homem rico. Mas o Isaac era o que de mais precioso ele tinha. Um dia Deus o chama e fala: Abraão, é o seguinte, eu quero seu filho. Eu quero que você o ofereça em holocausto. Você tem noção do que é isso? Como que era o holocausto? O holocausto era o seguinte: geralmente era feito com uma ovelha, né? Eles faziam um altar, que era pegar um monte de pedra e fazer uma espécie de mesa de pedra, colocava lenha ali, e aí matava aquela ovelha, sangrava aquela ovelha e colocava ali em cima. E depois punha fogo para consumir. Esse era esse o ritual. Tá? E aí Deus vem e fala para ele fazer isso com o filho dele. Percebe que há uma cobrança muito alta para fazer seu filho. Seu único filho. O texto diz: o teu único filho a quem tu amas. Aquilo que você mais ama é isso que eu quero. É isso aí. E o texto também diz que o Abraão, ele antes de ir, ele cortou a lenha. Ou seja, ele se preparou. Ele se preparou para fazer isso. Houve uma preparação. Ele não chegou lá e falou: vou procurar os gravetos. Não, ele se preparou para o sacrifício. Para oferecer um sacrifício, é necessário que haja uma preparação, que haja uma intenção, uma disposição para isso. Amém? Vou continuar outro texto. Valendo a mesma coisa, tá? Eu vou ler uma frase que você me fala do livro. O Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço estendido é quem vocês adorarão. Muito bem. Segunda Reis. Diz assim, ó. O Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço estendido é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se prostrarão e lhe oferecerão sacrifício. O que há aqui em comum entre os dois textos? Se for para você escolher uma única palavra, qual seria? Sacrifício. Vai vendo. Outro texto. Nunca adore nenhum outro Deus. Esse é? Certeza? Sim, é isso. Ah, parabéns. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é Deus zeloso. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus próprios deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e o levarão a comer dos sacrifícios deles. Êxodo 34, 14, 15. Irmãos, essa é uma orientação que Deus dá ao povo. Deus havia tirado o povo do Egito, eles estavam a caminho de, de Canaã, indo ali para a terra prometida, uma terra que Deus havia prometido que seria deles, né? Mas naquela terra não morava gente. Essas pessoas seriam retiradas da terra ou eliminadas da terra para que eles tomassem posse da terra. E aí Deus dá uma orientação muito objetiva. Ele diz assim, ó, Deus é Deus zeloso. Você entende isso? Que Deus é Deus zeloso? Ou o que é que você entende quando a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso? Que ele cuida
e que ele não quer as coisas de qualquer jeito. Que é um rigor, e Deus é rigoroso. Amém? Deus é rigoroso, que é um padrão. E ele diz assim, olha, quando vocês entrarem ali na terra, tomem cuidado para vocês não fazerem aliança com as pessoas que moram lá. Por quê? Porque quando eles forem fazer os seus sacrifícios e as suas prostituições aos seus próprios deuses, eles vão convidar vocês. Eles vão convidar vocês para que vocês participem. Cuidado para não entrar na deles, não é? Porque eles convidarão vocês e o levarão a comer dos sacrifícios deles. Em outras palavras, quando aqueles vizinhos, quando aqueles cananeus convidassem o povo de Deus para participar dos rituais deles, eles deviam dizer não, para não correr o risco deles chegarem lá e deles participarem e deles comerem e principalmente da forma de pensar deles ser mudada. Amém? E aí eles iam se contaminar com tudo ali. Segunda Reis 17:36. O que nós temos aqui em comum entre esses textos todos? Sacrifício. Diga, sacrifício. Sacrifício. Até então nós estamos. Todos os textos que a gente lê têm uma referência a sacrifício. Romanos, capítulo 12, verso 1. Eu falei, né? Esse era bom de fazer a dinâmica com vocês. Eu esqueci. Diz assim, portanto, irmão, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Quais palavras? Vivo. Diga santo e agradável. Diga assim, vivo, santo e agradável. O apóstolo Paulo ele estabelece que um padrão. Ele diz: peço pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Este é o vosso culto racional. Racional é o quê? Inteligente, aquele que raciocina. Tá? Este é o vosso culto racional. Romanos, nós vamos encerrar a leitura aqui em Romanos, ele encerra falando de culto racional. Mas os textos que nós lemos têm um eixo que é sacrifício. Sacrifício. Amém? Irmãos, por que eu li esses textos e o que tem a ver com a nossa palavra? A Igreja dos Sonhos é uma igreja que adora, é uma igreja de adoradores. Afinal de contas, veio o tempo e agora já chegou em que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Jesus falou isso para a mulher lá do poço. Se nós vamos falar de adoração, nós precisamos ter definido um conceito do que é adoração. Você concorda comigo que a gente pode ficar falando aqui sobre adoração, se nós somos adoradores, que tem uma nota de adoradores, ou que Deus busca uma igreja de adoradores, mas se você não souber, não tiver definido o que é adoração, então não significa muita coisa. Você concorda comigo? Então nós precisamos saber o que é adoração. E se fosse para você responder agora, o que é adoração, o que você diria?
Porque se nós somos uma igreja de adoradores, no mínimo a gente tem que saber o que é adoração. Sim ou não? O que é adoração? O que é adorar a Deus? O que é adoração? Eu também sei que se cada um falasse, ou se várias pessoas falassem, todos iam falar, talvez, coisas diferentes. Então, só eu vou falar. Eu quero falar o que não é adoração, já para desmistificar alguns conceitos. Tá? Primeiro, adoração não é música. Consegue entender isso? Sim. Porque a maioria das pessoas associa adoração à música e pensa que adorar é cantar. Não, gente, não é. Adoração não é música. Assim como louvor também não é música. Não falar de louvor, mas louvor também não é música. Vou fugir um pouquinho do tema para me contar uma história para vocês. Eu estava conversando com um rapaz, ele, não lembro o nome dele, mas é o filho do pastor José Divino. Mateus. Está famoso ele. Eu não lembrava o nome, mas ele comentava. E eu estava falando para ele sobre as marcas da igreja. Que cada igreja, dentro do seu contexto, tem uma característica que sobressai para outras coisas. Né? Aquela igreja ali é a igreja do amor, que as pessoas ali amam. Aquela igreja ali é a igreja da oração, porque o pessoal lá ora mesmo. Qual é a marca da nossa igreja? Nós vamos pensar nisso. Não é? Qual que é a marca da nossa igreja? Mas ele me disse assim, a marca da nossa igreja será o louvor. Foi desse jeito. Eu não falei nada para ele, mas eu pensei, será que ele está falando de louvor ou ele está falando de música? Será que ele está falando de louvor ou está falando de música? Porque as pessoas têm colocado a música como conceito para muitas coisas, que não é. Assim como música não é o conceito de louvor, também não é o de. Por que as pessoas não falam assim, eu vou ouvir essa música? Agora eles falam, vou ouvir um louvor. Vamos reunir aqui para cantar. Vamos reunir aqui 10 pessoas para cantar. Eles podem falar, nós vamos nos reunir para cantar. Mas eles falam, nós vamos reunir para adorar ou para louvar. Como se fosse isso. Agora, entenda uma coisa. Pode-se expressar a adoração com música. Eu posso expressar a minha adoração com música, mas a música não é a adoração. Você consegue entender isso? A música pode ser uma ferramenta que eu uso para me expressar. Ok? Mas a música em si, ela não é adoração. E principalmente, não é ritmo. Na igreja havia, eu não sei se ainda hoje fala isso, pessoas falavam assim, olha, vamos começar com as músicas de louvor e depois vamos cantar umas músicas de adoração. Já ouviram isso? Não, irmão, vamos para a música de adoração agora. Sim. Qual que é a diferença da música de louvor para a música de adoração? Ritmo. Ritmo. Alguns acham que a música mais animada, né, é louvor. E que uma música mais melodiosa, mais suave, mais tranquila, que aquilo ali é música de adoração. Mas nós sabemos que música não é adoração, e muito menos é ritmo, que não tem nada a ver com uma coisa nova. Então, estão entendendo, irmãos? Não tem nada a ver com uma coisa nova. Mas eu posso expressar a minha adoração com música. Tá? Você sabia que até Davi não tinha música no culto? E quem introduz, profissionaliza, organiza
de vídeo, culto, com música, foi o rei Davi, que antes dele não tinha música no culto. O que que tinha, então? Como que o povo fazia para adorar a Deus? O que que tinha para adorar? Sacrifício. Você vai ver na Bíblia, adoração muito mais relacionada a sacrifício do que a música. Nós falamos assim, nós vamos ali ao culto hoje. Quem foi uma irmã que postou fez no culto, né, para vir para a igreja? Aí chegou na frente do espelho, tirou a foto, postou na rede social e escreveu assim: indo adorar o Senhor. Quem foi que fez isso? Ninguém? Se você não fez isso hoje, talvez algum dia vai ter feito, né? Por falar. Não é pecado, não, viu, irmãos? Pecado. Fazer. Tem problema. Pecado é você não entender o que é adoração. Né? Pecado não no sentido de pecado no sentido de ser uma fala, tá? Você vai ver na Bíblia o tema adoração muito mais relacionado a sacrifício. A sacrifício. Por que eu estou falando desse negócio de tirar uma foto e colocar no curso? Por quê? Ninguém escreve ali, vou ali fazer um sacrifício. É uma. Ninguém pensa nisso. Outra coisa a respeito da adoração que você precisa entender é o seguinte: a adoração não é restrita a um momento. Qual que é a hora aqui da gente adorar a Deus? Qual que é o período? Das 18 às 18 a 20. De 18 a 20. Esse é o horário da adoração. Nós cantávamos uma música, inclusive, gosto muito bonita. A gente não canta mais, mas é interessante a música. Ela começava dizendo assim: vem, esta é a hora da adoração. A música está muito bonita, top, daquelas que começa o curso, você já está animado. Mas há um erro quando ela diz que é uma hora, que tem um tempo para adoração. A adoração não tem um momento, tá? Há momentos que nós separamos exclusivamente para expressar a adoração, a nossa adoração. Mas a adoração não começa às 6 horas e termina às 20. A adoração não termina. Amém? A pessoa que é um adorador, ele continua adorando o tempo todo. A adoração é um jeito de viver. Então, se você tiver que definir o que é adoração, você pode falar adoração. Diga assim, adoração é um jeito de viver. Então, enquanto você estiver vivendo, você vai ser o adorador. Vai adorar a Deus. Amanhã, você vai acordar pela manhã. A maioria vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai sair para trabalhar. Uns mais cedo, outros mais tarde, né? Mas a maioria vai sair para trabalhar. Você precisa entender que tudo que você fizer amanhã, inclusive no seu trabalho, inclusive como você vai tratar o vendedor de pão, ou como você vai tratar a sua esposa que fez o café. Uma coisa interessante na nossa igreja, que acho que é uma marca também na nossa igreja, é que o marido ele vai trabalhar, ele pode trabalhar cedo, por mais cedo que ele vá, tipo 4:30 da manhã, a esposa levanta e faz o café. Isso é mãe, ó. É.
como princípio. O jeito que você vai tratar a sua esposa ou o seu marido, até levantar de madrugada para fazer o café, é uma expressão de adoração. É o comportamento de adoração. A forma como você vai tratar seus colegas de trabalho, a maneira como você vai executar o seu trabalho, expressa o adorador que você é. Consegue entender, irmãos? Tudo isso vai expressar a sua identidade como adorador. Alguém faz ou deixa de fazer alguma coisa porque é um adorador. Alguém faz ou deixa de fazer porque é um adorador. E aquilo não glorifica o nome de Deus. Se não glorifica o nome de Deus, então não é compatível com um adorador. Consegue entender o que eu estou falando? Sim. Adorador. Na Bíblia, e principalmente no Velho Testamento, a frase mais comum que expressa o adorador é ser temente a Deus. Então, alguém diz na Bíblia, muitas vezes, diz assim, eu sou temente a Deus. Entendeu? Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou um adorador. Um exemplo é o de Jonas. Quando Jonas fugiu, ele está no barco e tudo deu errado, e descobriram que a culpa era de Jonas. E aí os marinheiros perguntaram, nos conta, por que está acontecendo essas coisas? E ele disse, olha, eu vou contar para vocês. A verdade é que eu sou temente a Deus. Ou seja, eu sou um adorador. E sendo um adorador, eu estou fugindo da presença de Deus. É por isso que essas coisas estão acontecendo. Em outras palavras, ele disse, eu sou um adorador. E o que eu estou fazendo é incompatível com um adorador. Se você entender isso, irmão, muita coisa se resolve sozinho na sua vida. A roupa que você vai vestir amanhã, você vai escolher para vestir, você tem que pensar se essa roupa é compatível com o adorador. O trabalho que você vai prestar, você tem que pensar se esse trabalho é compatível com um adorador. A maneira como você vai tratar o próximo, você tem que pensar se isso é compatível com um adorador. É isso aí que vai determinar o nível de adorador que você é. Amém? Não é porque você canta bonito. Não é porque você canta muito. Não é porque você toca um instrumento. Não é porque você chora na hora do culto. Você já viu aquelas pessoas que choram demais durante o culto? É bom demais, eu acho. A pessoa está ali, está se desmanchando. Alguém olha e fala, isso ali, verdadeiro adorador. Não, irmãos, não é isso aí que vai falar se ele é adorador, não. É amanhã, na hora que alguém oferecer uma propina para ele. É isso que vai detectar. É amanhã, na hora que ele for tentado a se apossar de uma coisa que não é sua. Vai ser na hora que ele for tentado a contar uma mentira. É isso que vai determinar que tipo de adorador que é. Porque a adoração não é um momento. Você é o adorador, você vai ser o adorador o tempo todo e para sempre. Amém? Diga assim, o tempo todo e para sempre. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. São os verdadeiros adoradores. Como eu falei para vocês, geralmente a Bíblia relaciona a adoração ao sacrifício. Adorar a Deus é ter capacidade para se sacrificar. Jesus, certa vez, ele disse aos seus discípulos,
certa vez não, muitas vezes, ele diz assim, ó, quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Essa é a proposta para um adorador. Gente, quando alguém carrega a cruz, o que acontece no final da estrada? Essa pessoa vai ser crucificada naquela cruz ali. Então, nós temos a madeira e nós temos o sacrifício. Consegue ligar os pontos? E quando Jesus fala assim, olha, você quer ser meu discípulo? Então, tome a sua cruz e siga-me. Então, esteja disposto ao sacrifício. Se você é um adorador, você vai estar disposto a se sacrificar. Eu falei das coisas que não são adoração. Existem outras coisas? Sim, é lógico que sim, muitas coisas. Mas eu quero que desmistificar essa ideia, ou desmentir essa ideia, que a adoração está relacionada apenas à música, que é música que é adoração. E se eu cantar, eu estou adorando. Então, se eu não cantar, eu não estou adorando. Adoração não é um momento. Adoração é um jeito, é o jeito que eu vivo, é que expressa a minha adoração. Você sabe que uma pessoa pode vir à igreja aqui e ele se desmanchar em lágrimas, ele cantar demais e não ser um adorador? Sabia? Sim, sim. Muita gente pode fazer isso. E não tem nada a ver com adoração. Mas os verdadeiros adoradores se desmancham diante de Deus também. Amém? E cantam para Deus também. Existem uns pilares para a adoração. São os pilares da adoração. Primeiro, você precisa reconhecer quem Deus é. Esse é o primeiro pilar. Reconhecer quem Deus é. Quem é Deus para você? Quem é Deus, não. Quem Deus é para você. Você sabe que há a diferença? Muita gente até sabe quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus fala da identidade de Deus. Quem é Deus é uma coisa genérica. Deus, ele é. Ok? Agora, quando eu falo quem Deus é para mim, quem Deus é para mim? Ele é Deus. Ele é Deus, de maneira genérica, mas Deus é para você. E você precisa entender quem Deus é para você. Salmo 100, verso 3, diz assim, ó, reconheça que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Você entende isso? Foi Deus que fez. E que você é dele. Que você tem dono. Que você é uma propriedade de Deus. E que você faz parte do rebanho dele. Amém? Sabe, irmãos, muita gente acha que ele que é o dono de Deus. Pode parecer estranho, mas se comporta como se ele fosse o dono de Deus. Você ouviu aquelas pessoas que dizem assim, porque o meu Deus vai te castigar? Não é errado nem é pecado você falar o meu Deus. Mas é errado você pensar que Deus vai fazer o que você quer. Que Deus vai se submeter à sua vontade. Quando, na verdade, é você que precisa se submeter à vontade dele. Essa é uma ilustração muito batida, mas que eu gosto muito. Porque a ilustração que eu vou falar em seguida é a relação que muita gente tem com Deus, ou que muita gente acha que tem com Deus, ou que procura ter com Deus. Quando eu era menino, na escola, uma certa vez, criaram um método não sei se, um hábito de que no final de uma determinada aula, eles iam contar histórias. Então, uma pessoa levava um livro com ilustrações, com figuras, e eles contavam uma história. Como eu gosto muito de história, para mim aquele era o melhor momento da semana.
contar história. E uma vez uma professora contou uma história que para mim foi muito especial, que era a história do Aladim e da lâmpada mágica. Já ouviram? É a história daquele cara que, num determinado dia, ele acha a lâmpada, essa lâmpada está empoeirada, ele esfrega a lâmpada para limpar aquela lâmpada velha, e de dentro da lâmpada sai um gênio. Gênio é tipo um fantasma, não é? Esfumaçado, que mora dentro daquela lâmpada. E aí o gênio diz para ele: olha, já que você me liberou da lâmpada, agora você é o meu amo, você é o meu dono, você é o meu senhor. E você pode me pedir o que você quiser que eu vou fazer para você. É sério, é a história. E é lógico que o Aladim vai mudar a vida dele e a vida de muita gente, porque aquele que tiver qualquer necessidade, ele dá uma esfregadinha na lâmpada, o gênio aparece e diz: diga, meu amo, o que você deseja? Ele fala: quero um bolo de chocolate. Ele parece aquele bolão de chocolate. Tá? É. Despedição, pedido um bolo de chocolate. Né? Mas foi o que eu morri, sabe que muita gente pensa que Deus é desse jeito? Eu vou dar uma esfregadinha e vou falar: Deus, faça isso. E aí Deus faz. Deus faz? Não, a pessoa pensa que Deus fará. Né? É. Vou dar um incentivo para Deus e aí Deus me obedece. Mas não, Deus é o Senhor, Ele é o dono, Ele é acima de todas as coisas. Nós somos pequenos, minúsculos, nós não comandamos Deus, nós nos rendemos a Deus. Amém? Ouvi um testemunho de uma mulher que havia se convertido e ela estava muito feliz porque Deus a estava abençoando. E tanto Deus a estava abençoando que o marido dela comprou um carro zero para ela de presente, que era o sonho dela. Não sei se alguma mulher tem esse sonho, mas essa mulher tinha esse sonho de ganhar um carro zero. Um belo dia, o marido chega com a chave e me dá aquele carro zero. E aí ela ficou feliz demais sobre isso. Olha como Deus é bom. Olha o que Deus faz. Deus está me abençoando demais. Que coisa boa. Ia ter um congresso naquele final de semana. Era no estádio. E milhares de pessoas iam para lá para participar daquele congresso. Inclusive ela, e ela foi no carro novo dela. E participou do congresso. O congresso foi uma bênção. Foi tudo de bom. E quando ela sai do congresso, ela foi roubada do carro dela. Roubaram o carro dela. Essa mulher ficou extremamente decepcionada e disse: eu não vou mais servir a Deus. Porque um Deus que não serve nem para guardar o meu carro não merece ser adorado. Olha, isso é uma história real. Uma história real. Quem contou foi o pastor Buiô. Qual é o primeiro nome dele? Não lembro mais. Alejandro Buiô. Alejandro Buiô contou essa história. Mas olha, irmãos, a mentalidade e o nível de fé que ela tinha. Ela achava que Deus era o Deus que se submetia a fazer a vontade dela, a cuidar dela, as coisas dela. O verdadeiro adorador, ele vai adorar a Deus, como Jó. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Esse é o comportamento de um verdadeiro adorador. Mas muita gente não sabe quem é Deus. E o primeiro pilar da adoração é reconhecer quem é Deus. A adoração começa com a revelação de quem Deus é. Não adoramos um Deus criado por nós, mas o Deus que se revela em sua palavra. Nossa bendição deve ser motivada por amor e reconhecimento de quem Ele é. Amém?
Vou dar um exemplo. Ao invés de focar no problema, adoradores têm problemas? Sim. Adoradores adoecem? Adoradores sentem dor? O adorador, ao invés dele se focar no problema, dele colocar atenção no problema, ele foca na grandeza e na misericórdia de Deus. Eu posso estar com problema, mas meu Deus é grande, meu Deus é forte, ele é maior do que qualquer outro. É nisso aqui que eu foco. Amém? Amém. Como você chegou aqui hoje para cultuar a Deus? Como você chegou aqui para cultuar a Deus? Você chegou com problema? Você chegou doente? Você chegou preocupado porque tem um boleto que vence essa semana e você ainda não tem dinheiro para pagar? O que ocupou a sua mente, o seu coração, a sua atenção durante o culto? Durante esse tempo que nós separamos para adorar a Deus? Irmãos, todo mundo tem problema, todo mundo tem preguiça, todo mundo fica desanimado. Mas, se nós somos adoradores, pelo menos nesse tempo, nós vamos tirar nossa atenção dessas coisas e focar na grandeza de Deus. Amém? Isso é reconhecer quem Deus é. Outra coisa é a disposição ou a capacidade de se render à vontade de Deus. De se render. Para nós, a palavra rendição parece uma coisa pejorativa, uma coisa negativa, porque nós somos resilientes. Sim ou não? Nós somos fortes. A gente cai, mas a gente levanta. E render significa abrir mão daquilo que você quer, abrir mão da sua vontade, abrir mão do que você é. Se render a Deus, a vontade de Deus, sinceramente, este é um dos pilares da adoração. O verdadeiro adorador é aquela pessoa rendida à vontade de Deus, entregue à vontade de Deus. Quando alguém se rende, não faz mais a sua própria vontade. Não faz mais. Um homem está brigando com o outro. De repente ele percebe que ele não consegue se vencer, que ele só está apanhando. Ele fala: basta, eu me rendo. Aquele outro, o algema, o freio. E agora aquele homem rendido faz o que o outro quer. Entendeu? Isso é rendição. Se ele quer ir para aquele lugar, ele corre, ele vai. Se ele quiser vir para cá, ele vem. Se ele quer que ele carregue alguma coisa, ele carrega, porque ele está rendido. Um dos sinais de rendição é a pessoa levantar as mãos, mostrar as mãos, que ele não tem arma e não tem intenção agressiva. Ele está rendido. O verdadeiro adorador é aquele que se rende à vontade de Deus. Eu sempre digo que a nossa batalha, a verdadeira batalha espiritual, irmãos, nem é contra o diabo. Não é contra o diabo. Se eu convidar você para ficar aqui depois do culto, porque vai ter uma batalha espiritual, você começa a imaginar que vai ter demônios, você começa a imaginar que vai ter cheiro de enxofre. Mano? Você começa a imaginar que eu vou levar você para um lugar
tenebroso. Isso é uma batalha. E é uma batalha espiritual. Porém, não é a verdadeira ou a maior batalha espiritual. A nossa maior batalha espiritual é contra a nossa própria vontade. A nossa própria carne. Essa é a grande batalha. É aquilo que você quer fazer e é aquilo que Deus quer que você faça. Esse é o dilema. Esse é o dilema. Porque se você conseguir, irmãos, se render à vontade de Deus, vencer o diabo vai ser fácil. Você quer vencer o diabo? Sim ou não? Sim. A tentação do dia a dia, os demônios que atravessaram esse caminho, quer vencer? Você precisa se render a Deus. Render a vontade de Deus sinceramente. Vou ler outro texto que diz assim, ó, Jesus sempre declarou, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu, e não seja feito do meu jeito, mas seja feito do seu jeito. Irmãos, Jesus se rendeu. Não é a minha vontade, é a tua vontade. Quantas vezes nós estamos agarrados naquilo que a gente quer? Quantas vezes, irmãos? E quantas vezes nós ficamos tão magoados e tão chateados porque a coisa não foi feita do meu jeito, do jeito que eu queria? Quantas vezes? Quantas vezes na igreja, entre pessoas? O irmão falou que uma das marcas, pelo menos seja uma das marcas, não a marca, né? Uma das marcas da nossa igreja é comer muito. Foi isso? Aí a irmã, quem aqui é cozinheira? A irmã Márcia, a irmã Nilvânia, a irmã. Aí vamos dizer que seja a irmã Márcia e a irmã Nilvânia. A irmã Márcia fala assim: vamos fazer frango. A Nilvânia não, vamos fazer bife. E aí pergunta para uma outra: o que vai ser? Ela fala: ah, foi bife mesmo. Aí a irmã Márcia emburra. Gente, é só uma ilustração, ela não emburra, não. Ok? Aí ela fica muito magoada porque não foi feito o que ela queria, do jeito que ela queria, no tempo que ela queria. Mas isso se parece com você em algum momento? Porque quando se trata de Deus, se render significa abrir mão do que eu quero para que seja feito o que ele quer. Não tem como você falar em adoração quando você quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Isso não é coisa de adorador. É do jeito de Deus. Irmãos, a irmã Márcia tinha saído, ela entrou agora, não custa nada para ela, por favor. Diante de uma decisão, sua vontade aponta para um caminho, mas Deus aponta para outro. Adorar é escolher a vontade de Deus. Isso é adoração. Quando você deixa de escolher o que você quer para decidir, para optar pelo que você sabe que é a vontade de Deus, irmãos, é muito mais do que cantar uma música. Consegue entender isso? É muito mais. Isso é adorar a Deus. Outro pilar é exaltar, honrar e glorificar a Deus. Exaltar, honrar, glorificar a Deus, se humilhar diante da grandeza de Deus. Isso é adoração. É alguém que se coloca para adorar a Deus e se sente tão pequeno diante de Deus. Se sente tão minúsculo, tão impotente, tão incapaz diante de Deus. Isso é uma adoração. Amém? Amém. Há alguns dias eu estava falando sobre a experiência com Deus. Experiência com Deus. Sabe, irmãos, quando nós temos uma experiência com Deus, e quando nós nos colocamos diante de Deus e contemplamos a grandeza de Deus, a primeira coisa que a gente sente, sabe o que é? Vergonha de quem nós somos. O quanto você é pecador, o quanto você é pequeno, o quanto você é falho.
Ai, pastor, o senhor está exagerando. Não estou, não, irmãos. Diante de Deus, nós nos sentimos assim. É fundamental que você se sinta assim, porque se você se achar alguma coisa, então você não vai ter uma experiência com Deus jamais. Um profeta, ele diz assim, no dia do ano da morte do rei Urias, Urias ou Uzias? Sim. Uzias, eu vi o Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele diz, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a sua roupa enchia, as abas da sua veste enchia todo o trono. E os querubins estavam diante deles. Cada um deles tinha 6 pares de asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E clamavam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí eu disse, coisa boa estar na presença de Deus. Foi assim? Não. Ele disse, ai de mim, porque eu sou pecador, eu tenho os lábios impuros, eu vivo no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o Senhor. Eu estou perdido. Ele sente o quão impuro, o quão pequeno, o quão pecador ele é na presença de Deus. Então o anjo voa até mim com uma brasa, que com uma tenaz ele tirada do altar e tocou os meus lábios e disse, ela tocou os teus lábios e o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi apagada. Amém. Amém? Olha que coisa, não é? Que texto lindo, irmãos. Que texto lindo. Sabe, nós queremos ter uma experiência com Deus, ou quando nós temos uma experiência com Deus, irmãos, nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. A nossa pequenez. Muita gente acha que tem uma experiência com Deus para se sentir bem. É óbvio que você vai se sentir bem, afinal de contas, você teve uma experiência com Deus. Mas não é só isso. E nem é para isso. Você precisa exaltar, honrar e glorificar a Deus. É para Ele. O Salmo 29, verso 2 diz assim: ó, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Glória a Deus, dê o esplendor, reconheça que Deus é. Às vezes nós achamos que Deus é nosso amiguinho. Durante o louvor, você deixa de se preocupar com a opinião das pessoas e concentra-se apenas em exaltar a Deus. Amém? É verdade isso? Por isso que vamos louvar a Deus aqui, vamos louvar, porque louvar é uma expressão de adoração. Vamos louvar a Deus. Todo mundo fica de pé e todo mundo canta a plenos pulmões, com toda a sua força, com todo o seu corpo, com toda a sua voz, uns desafinados, né? Mas mesmo assim cantam. De longe as pessoas ouvem. É assim, não é? Silêncio constrangedor. Imagina uma igreja de adoradores. Irmãos, como seria o louvor deles? Ah, mas se eu cantar, já pensou se eu chorar, eu vou babar, vou fazer qualquer coisa. Outro vai, a irmã vai tirar foto, né? Que é o pessoal, os midianitas são aí, né? Se eu desafinar, então o irmão também vai render-se à vontade de Deus. Irmão, presta atenção. Eu sei que nem toda vez você chega aqui na igreja de mar. Sim ou não? Sim. Que nem sempre você chega aqui disposto, animado, querendo. Deveria ser, mas não é. E muitas vezes o dirigente fala, fica de pé. Você fala, não, estou cansado.
Ele não sabe o que eu passei hoje. Por isso que fica falando para frente. Ele não sabe que minha cabeça está doendo, que as minhas costas doem. Ele não sabe da minha situação. Ou outra desculpa qualquer. Vamos cantar? Não canto. Eu faço isso no Brasil. Vou falar logo aqui, antes que já não da minha família. Irmãos, sinceramente, como que nós nos comportamos? Quando nos reunimos para glorificar a Deus. Uma vez eu perguntei para o irmão, você não foi ao culto? O que aconteceu? Pastor, eu não fui, vou falar a verdade, eu não fui cantar com vontade. Eu acho que a gente ir sem vontade é melhor não ir. Falei, não, irmão, é melhor você ir sem vontade. Porque quando você vai sem vontade, você se rende à vontade de Deus. Aí que está a adoração. É isso que é adoração. Eu não quero, mas eu faço, porque é para Deus e Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Glória a Deus. Deus, eu vou inventar uma história, não é de verdade não, tá? Deus fez um karaokê no céu. Mas pense que é verdade. Deus fez um karaokê no céu e tem um anjo, né, que é o midianita. E durante o culto, esse anjo foca só em você. Na hora do louvor, ele foca em você para você aparecer cantando isolado. Só a sua voz, a sua posição, o seu posicionamento, o seu corpo. Isolado de todas as pessoas do mundo. Só você aparece no telão lá do céu, cantando. Se isso tivesse acontecido, se hoje fosse a sua vez, como teria sido? Os anjos teriam falado, olha aí como que é. É assim, irmãos? Você sabia que um dia nós vamos cantar lá no céu? João disse assim, eis que eu olhei em redor do trono e havia uma multidão de pessoas, de todo o povo, tribo e nações, vestidos com vestiduras brancas, que traziam nas suas mãos uma palma. E diante de Deus, eles cantavam glória a Deus e ao Cordeiro, e cantaram um cântico novo. Sabe quem são essas pessoas? Sabe? Diga assim, somos nós. É a igreja, irmãos, é a chegada da igreja lá no céu. Nós estamos ensaiando aqui, irmãos, para aquele dia. Como que vai ser, irmãos? Se dependesse do que nós mostramos hoje, do que nós fizemos hoje, como seria? Irmão, presta atenção. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem vontade de não fazer. Todo mundo sente desânimo, sente preguiça, sente dores. Todo mundo fica doente. Mas é justamente quando você não quer fazer, quando te custa fazer e você faz, que é sacrifício. Entende? É isso que é sacrifício. O apóstolo Paulo em Romanos disse: oferecer os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. No passado, o sacrifício era morto. No Velho Testamento, o sacrifício era morto. Eles matavam o ovelha e colocavam no altar. Era um sacrifício morto. Mas a proposta de Deus para nós hoje é que o sacrifício seja vivo. Todo dia, você, como pessoa viva, adora a Deus, escolhendo fazer a vontade de Deus e não a sua. Amém. E aí ele diz: esse é o vosso culto inteligente, consciente, racional. Irmão, que você pensa
que cultuar a Deus é só vir aqui, sentar, cantar, escutar, enquanto eu estou pregando, você está pensando na pizza depois do culto. Isso não tem nada de emocional. É só religião, irmão. Não mistura as coisas, não. Religiosidade é uma coisa. Adorar a Deus é outra coisa. Às vezes nós somos apenas religiosos e achamos que somos verdadeiros adoradores. Mas é só religiosidade, irmão. Amém? Vir para a igreja adorar é como juntar a lenha para o sacrifício. Sabe, às vezes você chega aqui e está cansado, está desanimado. Mas mesmo assim você entrega a Deus. Você se entrega a Deus. Você fica de pé e você canta, mesmo desafio. Bom, Fagundes, ao final aqui, bom, Fagundes, ao final aqui, nós vamos orar e vamos cantar uma música. Só uma música. Escolhe uma música que você é bom nela. E que todo mundo conheça. E saiba cantar. E eu vou te dar a oportunidade de você cantar uma música para louvar a Deus e adorar a Deus. Amém? Te dou essa oportunidade. Você pode cantar ou não. Você pode falar, depois de estar aqui 1 hora escutando pregações, ainda quer que eu cante? Sabe? Irmãos, é oportunidade. Amém? Você está cansado, desanimado, sobrecarregado, mesmo assim decide servir, orar e adorar a Deus. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Isso é ser vencido por Deus. A obediência torna-se adoração. Amém? Vamos ficar de pé? Se você tem dificuldade de adorar a Deus quando não está sentindo nada, ou se a sua vontade tem prevalecido sobre ele, renda-se à presença de Deus. Peça ao Espírito Santo um coração quebrantado e sacrificial. Nós vamos orar aqui agora. Eu vou orar e você também vai orar. Eu quero te aconselhar e te convidar a que você faça a seguinte oração. A que você ore e peça para que o Espírito Santo te torne um verdadeiro adorador. Amém? Eu quero ser o verdadeiro adorador. O Espírito Santo me revela o que é adoração. E que essa seja uma verdade no meu coração, para que eu possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Nós vamos orar. Quando terminar de orar, eu vou falar amém. Eu vou desligar o microfone. E o Fagundes vai dirigir um cântico. E aí, você é convidado a cantar isso. Talvez a gente vai cantar agora, como a gente devia ter cantado desde o começo. Tomara que seja. Amém? Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós adoramos o Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós declaramos, ó Deus, que esta é uma igreja de adoradores, que eu sou um adorador, que cada um dos meus irmãos são adoradores, ó Deus. Espírito Santo, ensina-nos, conduz-nos à adoração, ensina-nos a ser verdadeiros adoradores. Nós queremos, ó Deus, cantar uma música agora para a glória do Senhor. Queremos cantar essa música com o nosso coração, para que o Senhor seja, ó Deus, para que essa música seja uma expressão